Olá pessoal, meu nome é Gislaine Chiarelli, eu sou professora de História e hoje nós iremos falar sobre um assunto bastante conhecido e que é muito abordado no Enem, nos vestibulares do Brasil inteiro, tá bom? Hoje nós iremos falar especificamente sobre a Era Vargas. Mas para que nós possamos entender de fato o que foi a Era Vargas, é necessário, primeiramente, que nós conheçamos o contexto histórico anterior, certo? O contexto histórico que antecedeu esse período. Pois bem, Getúlio Vargas, ele vai chegar ao poder em 1930, tá bom? Mas antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, a política que predominava no Brasil durante aquele período era uma política que ficou conhecida como política do café com leite. Por que essa política ficou assim conhecida? Justamente porque durante esse período os políticos de São Paulo e de Minas Gerais eles se revezavam no poder. Ou seja, naquela época só quem chegava à presidência da República ou era mineiro ou era paulista. Por quê? Porque existia uma espécie de pacto, uma espécie de aliança entre mineiros e paulistas, tá bom? Era uma aliança que existia entre dois partidos políticos, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Então, o que é que acontece? Em 1930, o presidente do Brasil era o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele era paulista. Então, naquele ano, deveria haver eleições presidenciais. E o Washington Luiz, ele deveria indicar para presidente da República, para concorrer ao cargo de presidente da República, um mineiro. Só que o que é que o Washington Luiz faz? Ele quebra esse acordo e ele vai indicar um paulista, o Júlio Prestes. Diante dessa situação, o Washington Luiz ele acaba causando uma divisão, um problema sério, certo? Dentro da sua própria base política. E é justamente por causa desses conflitos internos entre esses dois partidos que vai surgir um terceiro partido. Partido esse que vai ficar conhecido como Aliança Libertadora, certo? Quem vai encabeçar esse partido é o Rio Grande do Sul, juntamente com a Paraíba e também com Minas Gerais. Então, o que é que acontece? Diante dessa situação, esse novo partido vai lançar como candidato a presidente da República o gaúcho Getúlio Vargas, tá bom? Então, o que é que acontece? Getúlio Vargas, ele vai concorrer às eleições de 1930 e ao seu lado, na sua chapa, concorrendo como vice-presidente, estará João Pessoa, que na época era governador da Paraíba. Tudo bem. As eleições ocorrem no dia 1º de março de 1930 e Júlio Prestes ele sai vitorioso dessas eleições. Só que Getúlio Vargas e todo o seu grupo político, eles não aceitam o resultado dessas eleições, porque eles consideram que essas eleições foram fraudulentas. E de fato foram, gente. É preciso compreender que naquela época existiam diversas fraudes no sistema eleitoral, tá? Mas com certeza não apenas um lado roubou, o outro também. Só que o grupo do Júlio Prestes e do Washington Luiz, eles acabaram se saindo melhor nessa roubalheira toda. Então, o que é que acontece? Diante dessa situação, se inicia, aqui no Brasil, em alguns estados brasileiros, uma espécie de revolução. Só que essa revolução, ela só vai ter um combustível realmente a partir do mês de julho de 1930. Mas por que, professor, a partir do mês de julho? Porque é justamente nesse mês que o João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, o João Pessoa, gente, ele vai ser assassinado. Até hoje, os historiadores, eles discutem as causas, os motivos que levaram ao assassinato de João Pessoa. E concluiu-se que, na realidade, os motivos, eles misturavam, né, motivos políticos, mas principalmente pessoais. Só que o que é que acontece? O grupo de Getúlio Vargas vai se aproveitar dessa situação para poder iniciar essa revolução. Revolução essa que vai ficar conhecida como Revolução de 1930 ou Revolução de 30, tá bom? Então, o que é que acontece? Eles simplesmente vão pegar o corpo, vão pegar o cadáver do João Pessoa e vão começar a peregrinar nos estados brasileiros, nas principais capitais brasileiras e vão mostrar e vão incentivar o povo, mostrar ao povo que, na realidade, a morte de João Pessoa foi uma morte que teve
motivos predominantemente políticos. Eles vão dizer que quem mandou matar João Pessoa foram seus adversários políticos. Diante dessa situação, eclode a revolução, certo? Na realidade, essa revolução ela vai começar no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado de Getúlio Vargas, só que ela acaba se espalhando por diversos outros estados. Os militares, quando percebem que a revolução realmente ela está ganhando corpo, ela realmente está crescendo, os militares eles se unem, certo? Aos revoltosos, eles se juntam aos revoltosos e o que é que eles fazem? Eles simplesmente vão depor o então presidente Washington Luiz, vão retirar o Washington Luiz do poder e vão entregar o poder nas mãos de Getúlio Vargas. E é justamente, gente, a partir daí que se inicia a Era Vargas propriamente dita, tá bom? Mas olha só, deixa eu explicar uma coisa, tá bom? A Era Vargas, ela se inicia em 1930 e ela vai até 1945. Tá bom? Mas o que é que acontece? Durante esse período, os historiadores e estudiosos do assunto, eles dividem esse período em 3 fases distintas. Quais fases são essas? A primeira fase, ela é conhecida como governo provisório, certo? E o governo provisório, ele vai de 1930 até 1934. Em 1934, se inicia a segunda fase, que fica conhecida como governo constitucionalista, tá bom? E a terceira fase, ela se inicia em 1937 e ela vai de 1937 até 1945, que é justamente o fim do governo Vargas, tá bom? E essa terceira fase, gente, ela fica conhecida como governo ditatorial ou Estado Novo. Mas deixa eu explicar como foi que funcionou essa divisão, tá bom? Olha só, primeiramente, é preciso compreender que quando os militares eles dão o poder nas mãos do Getúlio Vargas, a princípio, a intenção era que, na realidade, o Getúlio Vargas ele passasse alguns meses governando e logo em seguida ele convocasse eleições. Só que isso simplesmente não acontece, né? Então, o que é que acontece? O Getúlio Vargas, ele começa a governar a partir de 1930, tá bom? Então, como o próprio nome diz, é um governo provisório, por quê? Porque, a princípio, de fato, seria dessa forma. Seria apenas um governo provisório. Mas ele passa aí 4 anos governando dessa forma, provisoriamente. Durante esse período, gente, é importante nós ressaltarmos que importantes conquistas, certo? Chegaram até o povo brasileiro. Como, por exemplo, em 1932, ocorre o quê? Ocorre a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil. É preciso lembrar que anteriormente as eleições elas eram muito fraudulentas, por quê? Porque principalmente o fato do voto ser aberto. Então, a partir de 1932 é elaborado esse Código Eleitoral e no código fica estabelecido o quê? Fica estabelecido que a partir daquele momento o voto vai ser secreto, certo? E isso é uma importante conquista. Além disso, temos outra importante conquista, principalmente no que diz respeito às mulheres. Por quê? Porque a partir de 1932, a mulher ela vai conquistar o seu direito. Que direito? O direito ao voto, o direito ao sufrágio, certo? Então, em 1932, a mulher ela passa a ter o direito ao voto, ok? Então, durante esse período, percebe-se que, na realidade, diversas conquistas chegaram até o povo brasileiro, através do governo de Getúlio Vargas, tá bom? Então, o que é que acontece? Em 1934, o Getúlio Vargas ele vai fazer uma nova Constituição para o Brasil, certo? Uma nova Constituição Federal. E ele também vai convocar eleições, gente. Só que as eleições que ele vai convocar são eleições indiretas. O que quer dizer isso? Quer dizer que apenas um grupo reservado de políticos iria votar, né? O povo brasileiro, na realidade, não votou nessas eleições de 1934. E adivinha quem ganhou as eleições de 1934? Obviamente que foi o Getúlio Vargas, né? Só que é justamente a partir daí, em 1934, que se inicia a segunda fase do governo de Getúlio Vargas, que é conhecida como governo
constitucionalista, tá bom? E essa fase, ela vai de 1934 até 1937. É preciso entender que, nessa Constituição de 1934, o Getúlio Vargas, ele vai estabelecer que o seu mandato deverá perdurar até 1938. E em 1938, ocorrerão eleições. Tudo bem. Só que ele não vai cumprir comprometido, gente. O Getúlio Vargas, ele não vai cumprir. E o que é que ele faz? Primeiramente, é preciso compreender. Durante esse período, né, esse período que ficou conhecido como governo constitucionalista, eu falei para vocês que nós tivemos algumas conquistas, como a questão do direito da mulher, né, a questão do voto secreto, e além disso também, pela primeira vez na história do Brasil, uma Constituição, ela irá tratar dos direitos dos indígenas, que até então nenhuma Constituição brasileira havia tratado sobre isso. Então, o que é que acontece? Com as eleições se aproximando em 1937, o Getúlio Vargas, ele simplesmente elabora um plano mirabolante. O que é que ele faz? A polícia secreta, né, do Getúlio vai descobrir um suposto plano comunista para poder tomar o poder no Brasil. Plano esse que fica conhecido como Plano Corrêa, certo? Mas o que é que acontece? Na realidade, esse plano nunca existiu, gente. Na realidade, o Getúlio Vargas, ele inventou toda essa farsa para poder continuar, tá certo, no poder aqui no Brasil. Porque as eleições deveriam ocorrer em 1938. Então, alguns meses antes, em 1937... ele simplesmente inventa esse plano. E é justamente a partir de 1937 que se inicia a terceira fase do governo de Vargas, que ficou conhecida como Estado Novo, ou governo ditatorial. Gente, é a partir dessa data que nós dizemos que começa a ditadura propriamente dita. Por quê? Porque o Vargas, ele vai simplesmente declarar estado de emergência. E a partir daí, ele vai simplesmente autorizar as autoridades a invadirem casas, a suspender os direitos dos cidadãos. Ele simplesmente vai retirar todos os direitos constitucionais de cada cidadão brasileiro. Então, é justamente por isso que nós dizemos que em 1937 se inicia a ditadura propriamente dita, tá bom? Então, o que é que acontece? É preciso compreender, gente, que o Getúlio Vargas, ele era um estrategista. O cara, ele era muito inteligente, certo? Ele sabia, de fato, como agradar gregos e troianos. Não à toa, o Vargas, ele era conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por quê? Porque da mesma forma que ele agradava os pobres fazendo concessões, ele também agradava os ricos. E aí é importante salientar, quando eu dou aula acerca do Getúlio Vargas, eu sempre gosto de mostrar os prós e os contras. Gente, ninguém é de todo ruim e ninguém é de todo bom. Então, é preciso que nós compreendamos que o Getúlio Vargas, de fato, ele era um ditador, ele, de fato, usurpou muitos direitos, mas o cara, ele também vai conseguir diversos outros direitos. E aí nós podemos citar, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, porque é o Vargas que vai conseguir isso, tá bom? É ele quem vai estabelecer o 13º, é ele quem vai estabelecer a questão da jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias, ele também vai estabelecer o salário mínimo, né? Então, o cara, ele vai conseguir diversos direitos, tá certo? Para o trabalhador. E é justamente por isso que ele passa a ser conhecido como o pai dos pobres. Por quê? Porque acreditava-se que ele lutava de fato pelo direito do pobre, tá bom? Então, o que é que acontece? Durante esse período de 37 a 45, nós vamos viver aqui no Brasil aquilo que ficou conhecido como Estado Novo, tudo bem? Diante dessa situação, os anos se passam e em 1939, o mundo inteiro, né, entra em uma guerra. Guerra essa que ficou conhecida como Segunda Guerra Mundial. A guerra eclode em 1939 e o Brasil, posteriormente, ele vai também entrar nessa guerra. Só que o que é interessante? Quando a guerra termina, em 1945,
Aqui no Brasil, os adversários políticos de Vargas, eles começam a montar um plano para poder derrubar Vargas do poder, porque pensava-se da seguinte forma: como nós fomos para uma guerra para lutar contra países totalitários, sendo que nós vivemos aqui uma ditadura totalitarista. Então isso era um paradoxo, isso era algo contraditório, não dava para se entender uma questão como essa. Como nós lutamos contra países totalitários se nós somos um país totalitário? Porque o Brasil naquela época era de fato uma ditadura. Então, o que é que acontece? Diante dessa situação, Vargas, como eu falei para vocês, ele era muito estrategista e ele começa a perceber que existe algo de errado, que os seus adversários estão planejando algo. Então, o que é que ele faz? Ele se antecipa. E o que é que Vargas faz? Ele simplesmente declara abertura política. Ele marca eleições, certo? Para aquele ano de 1945, ele marca eleições e, além disso, gente, além de marcar essas eleições, o que é que o Vargas faz? Ele simplesmente indica um cara para ser o seu sucessor, que é o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele vai indicar o Dutra para ser o seu sucessor. Só, gente, que o cara, ele era muito esperto. O que é que ele fazia? Nos comícios políticos, ele dizia que apoiava Dutra, mas ele ficava fazendo um jogo duplo. Ele incentivava a população a pedir pela sua permanência no poder. E é justamente aí que vai surgir um movimento que fica conhecido como queremismo, tá? Por que queremismo? Porque as pessoas ficavam nos comícios, ficavam gritando: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Daí surgiu o nome queremismo. Então, o que é que acontece? O Dutra, que não era besta nem nada, quando ele percebe esse jogo duplo de Getúlio Vargas, o que é que ele faz? Ele, juntamente com o exército, né, eles se juntam e obrigam Getúlio Vargas a abdicar, né, da sua posição de presidente da República. Assim sendo, ele é obrigado a renunciar, né, ele renuncia ao cargo de presidente da República em 1945, terminando assim a era Vargas. Como eu falei anteriormente, é necessário que a gente sempre veja os prós e os contras. Como eu falei para vocês, o Getúlio Vargas, ele de fato era um ditador, ele era um cara que tentou retirar muitos direitos, principalmente no que diz respeito às liberdades individuais, mas ele também trouxe muitos direitos, ele conquistou muitos direitos para a população brasileira. Uma coisa importante que é preciso falar também, que ele, gente, ele foi o criador da Petrobras, foi ele que investiu com força nessa questão do Tesouro Nacional, na proteção das riquezas nacionais. Então, assim, é sempre preciso nós salientarmos que, da mesma forma que ele trouxe muitos malefícios, ele também trouxe muitos benefícios. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula, certo? A minha intenção não foi esgotar o assunto, porque não tem como nós, dentro de um tempo tão curto, falarmos sobre 15 anos de história, né? Mas a minha intenção foi relatar os fatos principais, os pontos primordiais acerca da Era Vargas. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Acho que vocês perceberam que eu acabei de fazer um canal, né? Um canal novo. Então, se vocês puderem se inscrever, tá certo? Eu agradeço. Se puderem dar like, se gostaram do vídeo, deem like, tá certo? Eu agradeço a vocês. Um beijo bem grande para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.